Levítico capítulo 11. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para os israelitas. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem cascos dividido e que rumina, mas não poderão comer carnes de camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e não têm barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Não comam nenhum deles, e mesmo quando eles estiverem mortos, não toquem neles. Qualquer animal que vive na água e não tem barbatanas nem escamas é impuro. Também são impuras as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruz, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e polpas e também morcegos. É impuro todo inseto que anda e que voa, mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão comer toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nos seguintes animais depois de mortos: todos os animais com cascos, mas que não têm o casco dividido e não ruminam, e todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés. Se alguém pegar o corpo de qualquer um deles, terá de lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais que se arrastam pelo chão são impuros os seguintes: todas as espécies de lagarto, lagartixa, rato, toupeiras e camaleões. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de mortos. E se o corpo de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa ficará impura. Isso inclui qualquer objeto de madeira, tecido, couro ou saco, ou qualquer outra coisa. Para purificar esse objeto, será preciso colocá-lo na água, mas ele ficará impuro até o pôr do sol. E se o corpo de um desses animais cair num pote de barro, tudo o que estiver dentro do pote se tornará impuro. Será preciso quebrar o pote. E se a água daquele pote cair em cima de qualquer coisa, essa comida ficará impura. E qualquer líquido que estiver no pote ficará impuro também. Se o corpo de um desses animais cair sobre alguma coisa, ela ficará impura. Se um forno ou um fogão de barro, então ele se tornará impuro e deverá ser quebrado. Se for uma fonte ou uma caixa d'água, a água ali dentro continuará pura, mas quem tocar no corpo ficará impuro. Se o corpo de um desses animais cair em cima de sementes que vão ser plantadas, elas continuarão puras, mas se as sementes estiverem de molho na água e o corpo cair na água, então elas se tornarão impuras. Se um animal que se pode comer tiver morte natural, a pessoa que tocar no corpo ficará impura até o pôr do sol. E se alguém comer a carne desse animal, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. E se alguém carregar o corpo do animal, precisará de lavar a roupa e ficará impuro até o pôr do sol. É proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. É proibido comer qualquer um deles, tanto aqueles que se arrastam como aqueles que andam com 4 patas ou mais. Não fiquem impuros e nojentos
por comerem qualquer um desses animais. Eu sou o Senhor. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Eu sou o Senhor, que os trouxe do Egito a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos como eu sou santo. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam no chão. Elas mostram a diferença entre o que é puro e o que é impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Levítico capítulo 12. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz a um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir até a tenda sagrada. Se der à luz a uma menina, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por 66 dias. Depois desse tempo de purificação, seja no caso de um filho ou de uma filha, a mulher irá até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote um carneirinho de 1 ano como oferta, que é completamente queimada, e um pombinho ou uma rolinha como oferta de tirar pecado. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor, a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher, e assim ela ficará pura. Essa é a lei a respeito da mulher que der à luz. Se não tiver recursos para oferecer um carneirinho, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será oferta que é completamente queimada, e a outra será a oferta para tirar pecados. Por meio dessas ofertas, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da mulher, e ela ficará pura. Levítico capítulo 13. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis. Se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele, e se os pelos da mancha se tornarem brancos, e se parecer que a ferida ficou mais profunda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura. Mas se a mancha for branca, e se não parecer que ficou mais fundo do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará com que essa pessoa fique no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo, e se, na sua opinião, a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecendo e se não tiver se espalhado na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que está pura. Mas, se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará, e se a mancha estiver se espalhando, declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa na pele, deve ser levado ao sacerdote. Esse o examinará, e se houver na pele um tumor branco e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se, de fato,
a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote o declarará puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote o examinará outra vez. Se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa, mas quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura e o sacerdote declarará que está pura. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e ali aparecer um lugar inchado ou branco ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Ele examinará e se parecer que a ferida ficou mais profunda do que a pele e os pelos do lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo. Mas, se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Mas se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então é somente a cicatriz que o furúnculo deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornaram brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura. E o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos da ferida não estão brancos e que a ferida não está mais fundo do que a pele e a sua cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará e, se a mancha tiver se espalhado, então é uma doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se a mancha não se espalhou, mas continua como estava e a sua cor está clara, então é uma inchação causada pela queimadura. Aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença de pele na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e se os cabelos dali estiverem amarelos e forem poucos, é uma doença contagiosa. E o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais profunda do que a pele e se não houver nela cabelos escuros, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, ele examinará. Se a doença não tivesse espalhado e no lugar não houver cabelos amarelos, e se a ferida não ficou mais funda do que a pele, então a pessoa rapará a cabeça ou o queixo sem cortar os cabelos da parte doente. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias. E no 7º dia examinará a pele. Se a doença não tivesse espalhado, e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Ela levará a roupa que estiver vestindo e estará pura. Mas se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. Se ele verificar que, de fato, a infecção se espalhou, não é preciso que ele procure cabelos amarelos, a pessoa está impura. Mas, se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou e ali estiverem crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. Quando um homem ou uma mulher tiverem manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se as manchas forem de um branco pálido, é uma coisa sem importância, a pessoa está pura.
se um homem perder cabelos na parte de trás da cabeça ou na parte da frente, ele se torna calvo ou meio calvo, mas não fica impuro. Mas, se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e, se descobrir uma mancha cor-de-rosa, como as que aparecem na pele, é uma doença contagiosa. O homem está impuro, e o sacerdote declarará que está impuro por causa da infecção da cabeça. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa de pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento. Quando aparecer mofo numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro ou num objeto feito de couro, se a mancha for esvermeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia ele examinará a mancha e se ela se tiver espalhado, então o mofo é contagioso e a roupa ou tecido ou couro ou o objeto feito de couro está impuro e o sacerdote o queimará. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. Mas se o sacerdote examinar a roupa ou o tecido ou o objeto de couro e descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto em que está a mancha e o colocará durante 7 dias num lugar separado. Depois, examinará o objeto outra vez e se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, então ele está impuro e precisa ser queimado. É mofo contagioso, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas, se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor e depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa de couro ou tecido. Mas se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deve ser queimado. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais uma vez e aí estará puro. São essas as leis a respeito do mofo em roupa feita de lã ou de linho, ou em tecidos ou em objetos de couro, a fim de se poder dizer que estão puros ou impuros.